Olá, neste vídeo será feita a apresentação do relatório a respeito da prática de secagem, realizado na disciplina de Laboratório de Operações Unitárias 2, do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Santa Catarina. O experimento foi realizado pelos alunos Gabriela Begnini, Giorgio Miralha, Jordana Lima, Mário Mazzaferro, Rafael Andrzejewski e Vinícius Mazurek. A secagem é a operação unitária cujo objetivo é a remoção de líquido, comumente água, agregado a um sólido para uma fase gasosa. Este processo requer a vaporização térmica do líquido, que, em geral, é a etapa mais dispendiosa a nível industrial por conta dos altos calores de vaporização dos solventes. Apesar disso, trata-se de um processo bastante utilizado na indústria, com o objetivo de aumentar a vida útil de alimentos industrializados, de preparar uma massa sólida para um posterior processo de redução de tamanho, ou mesmo com a finalidade de garantir a conformação de peças cerâmicas. O processo de secagem envolve dois tipos de fenômenos de transferência: transferência de calor para aquecer e vaporizar o líquido a ser removido, e a transferência de massa, tanto do interior do corpo sólido até a sua superfície, como da superfície para o meio externo. O comportamento típico desse processo envolve períodos de taxa de secagem crescente, constante e decrescente. Inicialmente, ocorre um aquecimento do sólido até a temperatura de secagem, o que causa um aumento da taxa de secagem correspondente ao período AB. Em seguida, atinge-se um estado estacionário, onde a taxa de umidade que deixa a superfície é igual à que chega até ela pelo interior do sólido, resultando numa taxa constante de secagem, correspondente ao período BC. Por fim, quando o conteúdo de umidade é baixo, de modo que a superfície se mantenha sempre seca, ocorre o período de taxa decrescente correspondente ao período CD. Nesse contexto, os objetivos da prática são determinar as curvas típicas de secagem para um corpo sólido esférico de argila, determinar experimentalmente o coeficiente de transferência de massa e compará-lo ao valor teórico, e dimensionar um secador a nível industrial a partir dos dados obtidos. O secador utilizado no experimento é mostrado na figura. Ele é composto basicamente por um sistema de ventilador e módulo de aquecimento, por um psicrômetro, onde se medem as temperaturas de bulbo seco e bulbo úmido, por um painel de controle do módulo de aquecimento e pelo sistema de pesagem. O procedimento experimental, deste modo, consiste em ligar o ventilador e os aquecedores previamente para ambientar o sistema, medindo a velocidade do ar em torno de 2 metros por segundo. Neste período, o corpo sólido de argila foi submerso em água até atingir a saturação. Em seguida, o corpo de prova foi posto no interior do secador, preso na balança, como mostrado na figura. A massa do sistema foi anotada de 5 em 5 minutos por 110 minutos. Inicialmente, obteve-se a curva que descreve a perda de umidade em gramas de água por gramas de sólido pelo corpo de prova ao longo do tempo. Observou-se que a umidade inicial da esfera encontrava-se em torno de 0,16 gramas de água por grama de sólido, e que, ao fim do experimento, o sólido se encontra em sua umidade de equilíbrio de 0,0298 gramas de água por grama de sólido. A partir do gráfico inicial, foi possível observar que nos primeiros 15 minutos do processo de secagem, a curva de perda de umidade pelo tempo pode ser aproximada por uma reta, com coeficiente de correlação de 0,995. Este comportamento é esperado para o período de taxa de secagem constante. Para obter a curva de taxa de secagem pela umidade, a variação instantânea da umidade de um determinado ponto foi avaliada tomando-se a média das inclinações das retas geradas pela união dos dois pontos vizinhos ao ponto central. Esta média é, então, a aproximação da reta tangente ao ponto central, ou seja, a aproximação da derivada neste ponto. Observando o gráfico de taxa de secagem em gramas de água por centímetro quadrado por minuto pela umidade, nota-se, nos dois primeiros pontos, ou seja, os pontos de alta umidade, um período de taxa crescente de secagem, correspondente ao aquecimento do corpo sólido. Já o período de taxa constante não pôde ser observado neste caso, provavelmente por conta das condições de secagem utilizadas. Após atingir um máximo, a taxa de secagem decresce, sendo que, em baixas umidades, as pequenas variações de massa acabam estabilizando o valor da derivada. A equação matemática que descreve a curva obtida é mostrada no canto superior. O ponto de máxima taxa de secagem será adotado como a taxa constante de secagem para os seguintes cálculos. Assim, o valor de RC utilizado nesta equação é de 0,00524 gramas de água por minuto por centímetro quadrado. O processo de secagem no período de taxa constante pode ser abordado da seguinte maneira. Dado o sólido com alto teor de umidade,
Uma fina camada de água se encontra em sua superfície, uma vez que o transporte de massa do interior do sólido é rápido o suficiente para manter a película formada. Desta maneira, a taxa de secagem é determinada pela resistência à transferência de massa originada pela presença de uma camada limite formada em torno do corpo de prova. Ou seja, a diferença entre o teor de umidade logo acima da película de água, ou seja, YI, e o teor de umidade do ar de secagem, YG, é a força motriz para o processo de transferência de massa, sendo o fluxo mássico de água representado pela equação mostrada, onde KY é o coeficiente de transferência de massa e NA duas linhas é o fluxo mássico de água. A fração molar YI pode ser relacionada com a umidade absoluta do ar pela seguinte relação, sendo que, quando a umidade é muito menor do que 1, a seguinte aproximação pode ser usada. Substituindo esses valores na equação para o fluxo mássico de água e observando-se que RC é igual ao fluxo mássico de água, podemos relacionar a taxa constante de secagem com a umidade de saturação, HW, e com a umidade absoluta do ar, HD. Como objetivo, desejamos então resolver esta equação para KY. Inicialmente, serão usadas as cartas psicrométricas para a determinação de HW e HD. A temperatura média de bulbo seco do ar de secagem antes do aquecimento é de 29,8 graus, e a temperatura de bulbo úmido era de 23,8 graus Celsius. Assim, a umidade absoluta do sólido, que não muda após o aquecimento, é de 0,016 gramas de água por grama de ar. Já para a determinação de HW, usa-se uma carta para temperaturas elevadas. Partindo da nova temperatura de bulbo seco, de 90 graus, e da umidade absoluta do ar de secagem de 0,016 gramas de água por gramas de ar, obtém-se a temperatura de bulbo úmido para o ar neste caso, que vale 36,3 graus Celsius, o que fornece um valor de HW de 0,0394 gramas de água por gramas de ar, ou de 39,4 gramas de água por quilogramas de ar. De posse desses valores, bem como do valor da massa molar do ar e a taxa constante de secagem RC, é possível resolver a equação para KY, encontrando-se um valor de 1,32 mols de ar por segundo por metro quadrado. Para calcular o coeficiente de transferência de massa teórico, visando comparar o valor experimental obtido, serão utilizados balanços de massa e energia no sistema, como mostrado a seguir, relacionando o coeficiente de transferência de calor H com o coeficiente de transferência de massa KY. É necessário, então, a utilização de uma correlação condizente com as condições do experimento para, inicialmente, determinar o valor do coeficiente convectivo de transferência de calor. A correlação de Whittaker foi escolhida para a determinação do coeficiente convectivo. Para isso, o primeiro passo foi o cálculo do número de Reynolds do escoamento externo do ar em torno de uma esfera. Esquematicamente, o secador pode ser descrito da maneira demonstrada, com as seguintes entradas e saídas. É necessário, então, analisar a velocidade do ar quente, denotada por V2, valendo-se da seguinte relação, com valores tabelados para ρ1 e ρ2, bem como o valor da velocidade inicial do ar frio, encontra-se então uma velocidade de 2,2 metros por segundo para o ar quente. Substituindo os seguintes valores na equação para o número de Reynolds, obtém-se um valor de 4.517, o que está dentro da faixa de validade da correlação de Whittaker. Voltando então para a correlação com todos os valores das variáveis a seguir mostrados, após a substituição, encontra-se um coeficiente convectivo de troca térmica H de 37,6 watts por metro quadrado grau Celsius. De posse desta informação, voltando ao balanço de massa e energia mostrado anteriormente e isolando o coeficiente de transferência de massa, podemos resolver a equação utilizando os valores mostrados a seguir para todas as variáveis. Desta maneira, encontra-se um KY teórico de 1,45 mol de ar por segundo por metro quadrado. Comparando o valor teórico com o valor experimental obtido, notou-se um erro percentual de 8,96%, ou seja, o resultado do experimento é condizente com a teoria desenvolvida. O primeiro problema proposto requer a determinação da taxa de secagem de uma esfera de 15 cm de diâmetro, de material idêntico ao do experimento e nas mesmas condições de secagem, após 50 minutos do início do processo. Inicialmente, integrando a equação para a taxa de secagem, obtém-se as seguintes equações, para o tempo de secagem em taxa constante e taxa decrescente. Foi suposto que o período de taxa decrescente corresponde a uma queda linear, devido ao coeficiente de correlação relativamente bom obtido pela regressão, como mostrado a seguir. Vale ressaltar que a taxa do período de secagem constante se mantém, independente do tamanho do sólido, mas a duração deste período, sim, sofre uma variação,
pela mudança do caminho a ser percorrido no interior do corpo sólido. Sabendo que a esfera é do mesmo material, ou seja, possui a mesma densidade, a massa da nova esfera com uma umidade inicial igual à do experimento realizado pode ser calculada. Assim, de posse dos demais valores necessários, pode-se calcular o tempo de taxa de secagem constante de 19,55 minutos, ou seja, em 50 minutos a taxa de secagem já se encontra no período decrescente. Utilizando então a expressão encontrada para este período, substituindo-se os valores adequados, obtém-se uma taxa de secagem de 0,00303 gramas de água por minuto por centímetro quadrado. O segundo problema proposto pede dimensionalização de um secador adequado para pelotas de argila, em condições de secagem idênticas às do experimento, com vazão de entrada de 2.000 kg por hora, sendo os demais parâmetros mostrados a seguir. Neste contexto, os equipamentos indicados seriam secadores de bandeja ou de esteira, visto que o sólido não deve sofrer impactos. Com base para o exercício, será suposto um secador do tipo esteira, como esquematizado a seguir, sendo feitas as seguintes suposições. A distância no comprimento da esteira entre duas esferas é de 2 cm, a distância na largura da esteira entre as duas esferas é de 0,25 cm e a largura total da esteira é de 1 metro. Pela curva de secagem, obtemos que, em aproximadamente 31 minutos, as esferas estão secas até metade do seu conteúdo de umidade. Multiplicando a vazão de entrada pelo tempo necessário para secar até a umidade desejada, obtemos a massa de esferas que deve passar pelo secador. Dividindo então este valor pela massa individual de cada esfera, descobre-se a quantidade de esferas correspondentes. Posteriormente, sabendo o diâmetro da esfera, o espaçamento na largura da esteira entre duas esferas e a largura da própria esteira, encontra-se quantas esferas podem ficar em cada fileira. Dividindo o número total de esferas pelo tempo, determina-se a quantidade de esferas que passa por minuto na esteira, valor que será então dividido pela quantidade de esferas em cada fileira para determinar o número de fileiras que passa pela esteira. A velocidade da esteira pode ser então determinada pela multiplicação da quantidade de fileiras passando por minuto pelo comprimento de cada fileira, levando em conta o espaçamento entre as esferas no comprimento da esteira. Por fim, obtém-se o comprimento final da esteira multiplicando a velocidade desta pelo tempo que a esfera deve permanecer no secador, sendo o valor obtido de 38,3 metros. Adicionando-se um valor de 10% por questão de segurança, obtém-se um comprimento de 42,1 metros. Finalizando, são apresentadas as principais referências utilizadas neste relatório. Muito obrigado pela atenção.